Vamos lá. Boa tarde. Hoje bastante conturbado, espero que dê certo até o final. Sejam bem-vindos a mais um encontro síncrono. Então, hoje dando continuidade ao conteúdo de perspectiva. Pois é, nada pessoal, tá? Não. Alguma coisa que você deve ter aprontado contra a Google, porque sacanagem. De, de todos esses anos atuando nessa indústria vital, essa é a primeira vez que acontece isso. Então, peço desculpas aí, reforço, tá? Nada pessoal, eu não tenho esse poder de. Assim, vamos ser sinceros, né? Eu tenho o costume de chutar pessoas, mas de uma forma totalmente inconsciente. Quando eu estou respondendo o chat, sem querer, eu vou dar um enter e eu acabo bloqueando as pessoas de entrarem na sala. Mas depois que vocês já entraram, eu não tenho, eu nem sei, na verdade, que calos da sala. Então, é, eu não sei fazer isso, mesmo que eu quisesse, eu nem sei se eu posso fazer isso. Então, mais uma vez, tá? Nada pessoal, não sou eu. É um aviso bastante inédito, então, de todo esse tempo aí dando aula remota, é a primeira vez que eu vejo isso. Mas, enfim, espero que dê certo, espero que sigamos todos juntos até o final do encontro de hoje. Muito bem, voltando do. Vamos tentar, antes de tudo, olhar um pouco o calendário, tá? Esse calendário agora está um pouco bagunçado por conta do feriado. Então, vamos ter feriado na próxima terça, tá? Até por isso que nossos encontros acabaram migrando da terça para a quinta. Depois vamos ver. Não sei se é melhor para vocês na terça ou na quinta. Para mim, tanto faz, tá? Mas se for melhor, eu tento depois adaptar o plano de aulas para a gente voltar para os encontros síncronos na terça. Se for indiferente, a gente segue do jeito que está. Devidamente avisado, né? Então, mais uma vez, eu peço desculpas aí por não ter avisado do encontro de hoje. Espero que ninguém tenha deixado de participar agora, nesse momento síncrono, por conta da falta do meu aviso, mas enfim, peço desculpas. E vamos retomar. O que eu queria só adiantar, em virtude do feriado, é só para entender que, não sei se vocês estão acompanhando o plano, mas essa aqui em específico é a nossa última aula, tá? A gente fecha esse conteúdo de perspectiva. E depois, na próxima semana, a gente já migra, tá? Vamos para a figura humana, então a gente muda de assunto. Mas eu tenho um material extra, é o que eu sempre digo. Não dá tempo, tá? Então é algo bem corrido, é assim. Então já fechamos perspectiva, quer dizer que já vimos tudo que tinha que ver sobre perspectiva. Quem dera, sabe? A gente começou a arranhar agora conteúdo de perspectiva, aquela coisa. Quando começa a ficar legal, agora finalmente estou entendendo, vamos mudar, vamos migrar de conteúdo, vamos falar de outras coisas. Não é, porque o próximo, justamente figura humana, dando spoiler, né? Então, o próximo também ele demanda bastante tempo, então tem muita coisa, mas ainda assim, só reforçando, tá? Para quem estiver um pouco preocupado das atividades, inclusive vou falar delas daqui a pouquinho, mas para quem estiver mais preocupado em relação ao acompanhamento das atividades, assessoramento, tirar dúvidas, isso segue, tá? É indiferente a essa parte do conteúdo que vamos estar trabalhando nas aulas síncronas, o suporte às atividades vigentes continua. Então, para quem está com dúvida, para quem ainda está fazendo ou ainda não entendeu direito qual que é a proposta, segue o acompanhamento pelo Discord. Muito bem, vamos lá. Então, recapitulando, tá? Já vimos e reforçamos algumas vezes, então, perspectiva aí com pontos de fuga, 1, 2 e 3, é a abordagem que a gente teve, tá? Uma outra coisa que eu queria reforçar, eu tenho um conteúdo extra, tá? Um conteúdo, eu prefiro considerar justamente como um bônus, tá? Até porque não são coisas que a gente vai necessariamente treinar em aula, ou mesmo vai ser exigido alguma atividade. Eu tenho um pouco receio, às vezes, de mandar conteúdos extras, porque as pessoas acabam confundindo e ficando um pouco preocupadas, assim, eu tenho que fazer alguma coisa daqui, isso vai ter atividade, tem trabalho para entregar, e agora, o que isso se encaixa? Eu não entendi essa parte no plano de aulas, isso vai ter prova, vai cair, eu vou ter que estudar. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu tenho um conteúdo complementar, e ele traz algumas outras informações que não foram abordadas em aula, mas que talvez seja interessante para vocês. Então, uma das coisas que eu vi, por exemplo, num comentário super simples, olha,
a questão da porta, a perspectiva com ponto de fuga, elas estão em outros planos, por isso que não está batendo. E aí surgiu a dúvida, né? Mas é possível, então, ter diferentes pontos de fuga numa mesma cena? Já adiantando, sim, é possível. Então, é possível sim. Isso pode gerar um pouco de confusão, e coisas desse tipo estão no conteúdo extra, tá? Então, talvez ele agregue aí, seja interessante para vocês. Posso encaminhar, tá? Ficar algo assim, bastante descompromissado. Quem tiver interesse pode ir lá pegar e ver. Mas também, quem não tiver muito afim também, sem problema, como eu disse, não é algo que vai ser cobrado, tá? Não vamos ter nenhuma atividade, nem nada do tipo, mas é legal só para vocês se basearem e ter uma ideia de outras coisas que também fazem parte da perspectiva e ainda assim não estão sendo abordadas na disciplina, tá? Então, adiantando, sim, elas existem. Deixa eu ver aqui comentários. Prefiro na terça porque encaixa com uma outra cadeira, mas nada que atrapalhe. Beleza, eu vou fazer o possível, tá? Até na verdade, é interessante esse tipo de comentário, porque às vezes eu penso justamente o inverso. Tem casos, no meu caso hoje, por exemplo, vai acabar coincidindo que eu vou sair dessa aqui e já vou para outra aula, então emenda, né? E para algumas pessoas isso é prático, para algumas pessoas isso é muito cansativo. Por exemplo, 4 horas aula remota é muito puxado, cansativo, esse tipo de coisa. Então, a gente vai vendo, de repente eu lanço uma enquete para vocês aí e a gente vai conversando em relação à data da aula síncrona, tá? Muito bem, então revisão, tá? Lembrando, temos uma atividade que já parece algo tão do passado, né? Mas retomando, então, justamente reproduzir aqueles exercícios, 1, 2 e 3 pontos. Eu vi também que isso foi um pouco de novidade para alguns de vocês, mas já adiantando aqui, foi compartilhado um passo a passo com vocês, tá? Então, essa primeira atividade, sem querer, assim, menosprezar, mas ela é bem mamata, porque foi compartilhado com vocês um passo a passo. Então, assim, passo 1, faça isso, passo 2, faça isso. Então, basicamente, encontre essa aula, tá? Encontre, ela está compartilhada com PDF, também temos isso, o material já com vocês disponibilizado tanto no Discord quanto no Siga. Acompanhem esse material, sigam os passos, não tem muito que pirata, o que está ali, façam e vai dar tudo certo. Então, se tiver dúvida também, compartilha tudo, a gente acompanha. Alguns já mandaram. Deixa eu explicar no geral, tá? Quais são elas, até para vocês identificarem. Ah, essa aí. Pronto. Então, das imagens, o que difere, tá? O que difere do que está aqui no slide? A única coisa que difere é justamente a construção. Então, no slide aqui não traz as linhas de construção, então toda a parte do esboço por trás, e alguns ficaram preocupados, eu preciso apagar, eu preciso realmente enviar a imagem final como se ela fosse o slide. Não, nada disso, tá? Pelo contrário. Eu até prefiro que as linhas de construção continuem no desenho. Ah, eu não sabia, agora eu apaguei, e agora eu vou ser prejudicado? Não, mas a ideia, assim, é justamente de ter esse esboço, e para quem perguntou eu respondi, até porque isso já mostra o processo de vocês. Então, o processo de construção ele está automaticamente inserido nesse esboço. A partir do momento que vocês apagam o esboço e deixam só esse resultado final, fica já algo que já pula para o resultado imediato. É aquela coisa que é a metáfora que eu sempre faço com matemática, né? Então você já traz um resultado, seja ele qual for, mas justamente o cálculo, que também é interessante para o exercício, você simplesmente suprimiu. Então fica algo um pouco confuso, que você já pulou diretamente para o resultado final. Então a ideia é que tenha o pacote todo, tá? Lembrando, linha do horizonte, ponto de fuga, através desse ponto vocês vão fazer as linhas de construção, vão fazer a construção de cada uma dessas frentes planificadas. Nesse caso, eu entendo completamente, tá? Até porque quem estiver fazendo isso manualmente tem uma certa dificuldade em alinhar, não tem problema, tá? Não é isso que é cobrado. E alguns ficaram preocupados também. Ah, o meu alinhamento está um pouco diferente, a imagem não ficou necessariamente um quadrado, como é que eu faço, né, para ajustar isso? Então, não se preocupe, tá? Então, o importante aqui é justamente tentar entender a construção através de um ponto de fuga, e se a construção ela estiver feita da forma correta, desde que isso não acabe não destoando muito, tá? Tipo, sei lá, eu fiz um Megazord, sabe?
não tem muito a ver, são os bloquinhos, tá? Então, os bloquinhos aí propriamente ditos, e justamente se eles estão um pouco mais tortos, se estão desalinhados, não é isso que vai afetar, tá? Fiquem tranquilos, como eu disse, é uma disciplina de desenho, não necessariamente de desenho técnico, então tem coisas que eu faço simplesmente à vista grossa, não vou ser tão exigente a esse ponto. Então, justamente nessa ideia de construção, se estiver seguindo o ponto de fuga, as linhas de construção mantenham, beleza. Eu vi alguns casos específicos. O meu cubo ele acabou ficando transparente e nisso dá para ver as linhas internas. Tem problema? Não, problema nenhum. Só lembrem de reforçar esse traço final aqui, de conseguir enxergar bem o cubo e, ao mesmo tempo, ele acabar se diferenciando dos esboços. Eu disse e eu reforço. É interessante ter o esboço de vocês, mas é interessante também saber diferenciar o que é o que, né? Então, as linhas de construção mais fracas e depois o desenho final definitivo, traço mais forte. Dá para alternar lápis, dá para utilizar outros recursos, tá? Mas, de modo geral, o desenho final do jeito que está aí, mais reforçado e o esboço por trás, sem estar interferindo aí no processo. Muito bem. 2 pontos. Então, também a mesma história, tá? O meu ficou um pouco diferente, essa aqui ficou um pouco mais alongada, essa aqui ficou um pouco achatada. Eu fiz os volumes dos cantos primeiro e essa parte central acabou ficando um pouco espremida. Tem problema? Não tem problema, tá? Mais uma vez, o que vale é a construção em si, se vocês estão seguindo a forma correta. Baseou num ponto, beleza, fez os traços, baseou no outro ponto, beleza. Essa parte aqui do volume, seja a parte do topo, seja a parte inferior, cruzando os traços, aquela coisa toda que está no passo a passo, tá? Beleza, tudo certo. E finalmente, tá? Talvez aí aqui acabou confundindo um pouco mais 3 pontos, então estruturando esses volumes. E aí o que eu enxerguei, até dos 3 exemplos, eu acho que o que mais deu dificuldade foi esse, particularmente, por conta das laterais, das extremidades, principalmente da parte inferior, tá? Então, nesses cantos aqui, que tem o cruzamento, que vem essa linha daqui com a construção e depois junta com a do terceiro ponto, elas fazem essa lateral. Para alguns, e aí também isso vai depender muito do posicionamento do volume, tá? Acabou ficando o volume um pouco mais para fora, que comprometeu essa lateral, tá? Ela vai se achatando cada vez mais a ponto até de sumir. E alguns tiveram até a falsa impressão, às vezes uma ilusão de ótica, que isso aqui é abalonado, é como se fosse uma curva, né? Não é uma curva, são 2 linhas, tá? São 2 linhas que se confundem, porque aqui também eu sacaneei, né? Não custava nada ter feito elas mais para dentro para ter uma curvatura mais íngreme. Mas enfim, é curvatura através dos 2 pontos, tá? E são 2 linhas. Então essa ideia não é simplesmente um arco, tá? São 2 linhas que depois elas ficam marcadas, dá para até definir depois o limite delas através do outro ponto, enfim, tá lá na construção também, acompanhe. Beleza? A atividade, então, é basicamente isso, tá? Executar essas 3 imagens utilizando as construções de 1, 2 e 3 pontos de fuga. Para quando? Dia 28. Para quem está atento ao calendário, tá? Sim, é hoje. Hoje, o horário padrão do SIGA, tá? Até 23h59. Não se desesperem, dá tempo, tá? Eu diria até que para essa específica. Até para quem ainda não começou, dá para fazer ainda, dá tempo. Não é o recomendado, tá? Mas dá tempo. São relativamente simples. E como eu disse, tem lá o passo a passo, só seguir, não tem muito erro, tá? O que eu não posso prometer é justamente o assessoramento, tá? Então, para quem começar agora e tiver dificuldade, começar a enviar um monte de mensagem no Discord, eu não posso prometer que eu vou responder agora, tá? Até porque eu não vou ter tempo hábil para isso, ou mesmo mais tarde, que eu vou estar em outras aulas também, mas enfim, hoje vai ser um pouco mais conturbado de eu acompanhar. Mas enfim, na parte de execução é possível, tá? As entregas, lembrando, tá? Então, nossa primeira entrega oficial da disciplina, entregas valendo nota, sempre pelo SIGA. Qual que é a diferença da entrega no Discord e a entrega no SIGA? No Discord, na verdade, não é uma entrega, na verdade é um compartilhamento. A gente compartilha os exercícios por lá, tanto para discutir, então coisas que ainda estão em desenvolvimento, seja para tirar dúvidas, seja para mostrar para os colegas, enfim, qualquer coisa desse tipo,
e as concluídas justamente para mostrar que já conseguiu executar aquela atividade em específica até o final. Mas isso não vale nota, tá? Elas não são avaliadas, não tem aquela história. Ah, professor, mas eu já mandei pelo Discord, eu preciso mandar pelo Siga. E aí eu digo e reforço mais uma vez, tá? Todas as atividades valendo nota na disciplina são enviadas pelo Siga. Discord é só um acompanhamento, tá? Mas valendo nota oficialmente pelo Siga. Tem lá a atividade específica, tá aberta, tem a data de fechamento, tá? Mandei por lá. Eu acabei não falando aqui, eu sei que eu vou pagar por isso, mas enfim, só adiantando. Coisa simples, tá? Como é que eu nomeio o meu arquivo? Da forma mais simples possível. Coloque o nome de vocês. Ah, mas eu preciso colocar que é o exercício 1, não sei o que. Não, não se preocupe com isso. Isso tudo o Siga já me diz. Mas simplesmente coloque o nome de vocês, porque o que eu mais recebo são arquivos. Trabalho Natal. Tipo, não, não fui eu que fiz. Trabalho Desenho 2. Sim, eu sei qual que é a disciplina. Então, qualquer tipo de nome assim genérico que não vai agregar em nada. Você fala, pô, professor, mas você não está baixando o meu arquivo lá? Sim, mas quando eu baixo, eu não fico baixando um por um, eu já baixo toda a turma de uma vez só. E nisso vem um conjunto de arquivos, e aí é difícil saber de quem é qual. Então, não são raras vezes que vocês compactam o arquivo, aí eu vou descompactar, aparece uma pasta lá, desenho 2, ou atividade 1, perspectiva, desenho Natal, sabe? Aí toca ficar descobrindo, tentando achar lá jogo de 7 erros, de quem é esse, né? Daí eu vou conferindo, e isso me atrapalha muito. Então, como eu disse antecipadamente, tá? Eu entendo que esse agora, beleza, eu tô. Essa eu fiz por merecer. Mas nas próximas, tá? Nas próximas, facilitem a vida, coloquem o nome de vocês, tá? Então fiquem tranquilos, eu vou saber diferenciar qual que é o exercício simplesmente através do nome de vocês, fiquem tranquilos. Podem colocar tudo dentro de uma pastinha, compactar, não tem problema, desde que quando eu vou descompactar, saia o nome de vocês, vai dar tudo certo, tá? Deixa eu ver aqui. Ainda estou com dificuldade em 3 pontos. Segue o passo a passo, qualquer dúvida mais pontual, manda lá no Discord. Como eu disse, hoje é um dia mais complicado para assessorar, tá? Mas manda lá, a gente vai tentar dar um jeito de ver essas dúvidas assim que possível. E lembrando, né, entrega para hoje, é bom acelerar um pouquinho. Beleza? Mais votos para a aula terça, tá? Farei o possível. Tudo bem, a galera que quiser fazer um nome mais completo, totalmente burocrático também, tudo bem. Mas é o que eu digo, se for só o nome de vocês, dá certo, tá? Não, fiquem tranquilos. Como eu disse, essa primeira vez agora faz parte, tá? E outra coisa que eu faço, eu espero que eu tenha feito, é justamente deixar habilitado para novos envios, ou seja, para quem mandou errado, quem quiser mandar de novo, quem quiser fazer algum ajuste, eu corrigi uma parte que estava errada, eu vi hoje, eu não tinha me atentado, posso mandar de novo? Pode. Só tomem cuidado, tá? Por exemplo, eu fiz 1 e 2 pontos de fuga e agora finalmente eu terminei o terceiro. Então vou pegar e vou mandar esse arquivo. O problema de você fazer isso é que justamente esse sobrescreve os outros. Então quando você for mandar um novo, manda tudo junto. Se você for mandar apenas um para complementar, o que vale é sempre o último. Ou seja, se você tinha 1 e 2 pontos de fuga e hoje mandou simplesmente só o terceiro, ele já vai pagar os outros 2 primeiros, tá? E vai manter só o terceiro. Então, toda vez que fizer isso, vocês podem sobrescrever quantas vezes for até o final do prazo, só lembrem que o que vale é o último arquivo, ou seja, ele vai sobrescrever todo o resto. Então, tomem cuidado com isso, tá? Não lembro de ter acontecido no passado, mas pode vir a acontecer, então tomem cuidado. O que vale sempre é a última entrega, tá? Então, eu posso corrigir um nome, mandar de novo? Pode. O que vale é justamente o que entrega agora no final, ele vai sobrescrever todo o resto. Beleza? Muito bem. Por falar em atividades, não sei se vocês conferiram também o SIGA, mas temos outra atividade, justamente até uma mais recente que estamos discutindo. Para quem está acompanhando o Discord, sabe que está rolando discussão de outro exercício. Então, beleza, entendemos o primeiro é para hoje.
1, 2, 3 pontos de fuga, assim como está no passo a passo, não tem muito segredo, tá? Quem tiver com dúvida depois, entre em contato. Segundo exercício, então, a segunda atividade para entrega, essa é um pouco mais burocrática, tá? Um pouco mais difícil, então exige um pouco mais de atenção. Ela contém 3 passos, tá? Nesses 3 passos, o primeiro, vocês vão fazer uma pesquisa, tá, de imagens reais, e nisso, reforço, tá? Já foi falado, mas eu reforço. Parecia ser algo super trivial, mas agora que vocês já passaram por isso na prática, pelo menos muitos de vocês viram que não é tão simples assim encontrar imagens reais que estejam com 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Uma ou outra é fácil, tá? Mas as 3, enfim, não é tão simples assim. Imagens com qualidade e aquela história que eu sempre disse. Facilitem a vida de vocês, tá? Não queiram pegar uma imagem muito mirabolante, porque vai acabar dando trabalho nos próximos passos que a gente vai ver já já quais são. Ao mesmo tempo, tá? O inverso também é verdadeiro. Não peguem algo extremamente simplificado. Então, isso também acaba comprometendo aí não só a execução em si, mas o resultado final também. Vamos lá. Primeiro passo, então, escolher as fotos, tá? Com 1, 2 e 3 pontos de fuga. Exemplos. Um ponto de fuga, tá? Então, peguei essa imagem. Um ponto de fuga. Um ponto de fuga e assim por diante. 2 pontos. Então, aquela mudança, né? Visão de corredor, visão de infinito, mudou para a esquina. Pronto. Lembrando, sempre que eu tenho a confusão, né? Quando vai para essa mudança de coisa reta para a esquina, qual que é a diferença, né? De 2 para 3. Então, se atentem às laterais. Então, essas laterais estão todas linhas paralelas, todas elas na vertical estão paralelas. Se a resposta for sim, 2 pontos. Se não, se vocês identificarem. E quando eu falo não, tá? Não confundam. Uma coisa é justamente a imagem estar inclinada. Mas mesmo a imagem estando inclinada, se as linhas continuam paralelas, tudo bem. Elas não precisam estar necessariamente em 90 graus, tá? Mas se elas estão paralelas umas com as outras, continua sendo 2 pontos de fuga. Mas se tem um afunilamento, seja para baixo ou para cima, aí 3 pontos. Enfim, 2 pontos. 2 pontos também. Lembrando, tá? Sempre consultem aí as linhas verticais, todas paralelas. Beleza, 2 pontos. Essa aqui é a pegadinha, né? Você vê, acho que são 3. Aí você olha, ela está inclinada. Sim, ela está inclinada. Linha vertical, linha vertical, linha vertical, linha... Opa, não. Todas as linhas verticais estão paralelas. 2 pontos. 2 pontos, então. Nesse caso, já não. Então, a gente já tem uma seta, né? Então, já é algo que vai bifurcando. Então, como ter essa distorção? Se eu tentar enxergar essa linha aqui, ela já não está mais paralela com essa, tá? Uma está para cá e a outra está para cá. Pronto, fez essa seta, né? Essa inclinação, 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos. Outra dica, tá? Quando você pega coisas mais distorcidas, nenhuma dessas é bem distorcida, mas enfim, essa aqui é um pouco mais, essa aqui é um pouco menos. A dificuldade, como vocês viram também nos exemplos do Discord, é justamente que quando você vai puxar os pontos, então, por exemplo, os pontos laterais aqui, você vai ver que esses pontos estão muito distantes. Então, mesmo para quem está fazendo digital, tá? Isso dá um trabalho danado, porque é aquela história. A imagem principal acaba ficando pequenininha e os pontos puxam lá longe. É proibido fazer um exemplo assim? Não é que é proibido, é o que eu sempre falo, não é questão de proibição. É questão que isso vai acabar atrapalhando um pouco vocês, porque ao ter um ponto muito distante, na hora que tiver que fazer o próximo passo, que é justamente o traçado, qualquer pequena diferença, e quando eu falo pequena, é realmente pequena, se não ficar certinho, essas diferenças que vão dar nessa imagem central depois são muito grandes, tá? Justamente porque o ponto está muito distante. Deixa eu tentar pensar numa metáfora.
É como se vocês estivessem com uma máquina fotográfica ou um celular, ou seja, o que for, dando um zoom muito grande, vocês estão tentando filmar um objeto que está muito longe, e aquela história, qualquer tremida que você der na câmera ou no celular, a imagem já sai do enquadramento fácil. Então é mais ou menos a mesma história. Quando você pega esse traço, que o ponto de fuga está muito longe, qualquer variaçãozinha nele vai dar todo aí um erro inteiro na imagem, tá? Então, o que eu falo, não é que é proibido, mas é legal de ser evitado. Se vocês conseguirem outro exemplo, só consegui esse. Só conseguiu esse, paciência, tá? Eu acho difícil só conseguir esse, mas enfim, só conseguiu esse, vamos nesse. Mas eu recomendo tentar procurar outros exemplos justamente para facilitar a vida de vocês. Deixa eu ver. As primeiras fotos com 3 pontos de fuga que eu peguei, não consegui achar os pontos. E algumas, inclusive, não são raras as vezes que a gente chega até a perguntar: e aí, será que são 3 pontos mesmo? Porque eu não consigo identificar onde é que eles estão. Então, vale a regra, tá? Aqui a gente vê. Depois façam um teste, tá? Vocês vão puxar os pontos para as laterais, vão ver que eles vão ser bem distantes, mas dá para ver claramente a inclinação das laterais, né? Então a gente identifica por isso, mas não necessariamente que são 3 pontos simples de serem encontrados, não. Então vai demandar um tempo para tentar achar onde é que eles ficam, né? Justamente por conta da pouca distorção que tem na imagem. Então o Mike respondeu muito bem essa questão da distorção, então quanto menos distorcido, mais longe os pontos. Beleza? Segunda parte. Pegamos essas imagens, seja elas quais forem, e a gente vai tentar identificar onde é que fica os pontos dessa imagem. Linhas de construção, vamos tentar pegar rodapé aqui, o tapete, a janela, de repente dá até para riscar os quadros. As almofadas não é o ideal, mas dá para fazer também. Beleza, a gente vai traçar essas linhas. Onde elas se cruzarem, nesse caso um ponto de fuga, né? Todas elas vão se cruzar em um ponto só. Beleza, marquei lá, linha do horizonte, ponto de fuga, deixa ali marcado. Beleza? A terceira parte, justamente redesenhar através desse ponto de fuga, isso alguns não entenderam também, tipo, eu encontrei o ponto de fuga na minha fotografia. Na parte que eu acabar redesenhando essa imagem, algumas coisas não vão estar exatamente iguais às da foto. Tem problema? Não, problema nenhum. Inclusive, essa é a ideia, tá? Tivemos casos bastante específicos ali das portas, né, que não estavam casando com o restante do cenário, depois eu mostrei o porquê, mas a ideia é justamente essa. Então, não tem problema de adequar as portas a esse ponto de fuga que você encontrou. Mas vai estar errado. Não, não vai estar errado. Mas só para vocês entenderem que toda aquela cena tem que estar condizente com os pontos que vocês acharam. Então, naquele caso, se é um ponto de fuga, beleza, mesmo que a porta não esteja de acordo, você vai adaptar a porta de acordo com aquele ponto. Então, vai ficar diferente da foto? Vai, mas não necessariamente está errado de acordo com o exercício, tá? Ah, entendi. Por isso que eu tinha até pesquisado uma imagem em que eu tinha encontrado um ponto que tudo se encaixava, mas só a bendita da mesa que não. Aí eu já estava achando que eu que estava encontrando o ponto errado. Aí eu peguei e passei para a próxima foto, porque eu não estava conseguindo encaixar a mesa, porque parecia que só ela estava num ponto diferente dos outros, da parede, da porta, E da ela cadeira. poderia literalmente estar. E aí é justamente. Eu mandei um exemplo no Discord, tá? Mas eu depois vou compartilhar um materialzinho extra com vocês e pode acontecer. Então, vou dar um exemplo bem prático, tá? Tem uma cena inteira que está toda com um ponto de fuga, aquela coisa toda que a gente está olhando de frente, aquela sensação de corredor infinito, e de repente está uma bendita mesa, uma almofada, não sei o que está inclinada. Você fala, pô, mas espera aí, tem alguma coisa errada. O professor me falou que nesse quarto mesmo, essa imagem do quarto, se tivesse, por exemplo, uma dessas mesinhas aqui da almofada na frente de lado, você fala, e agora? Tipo, o professor me falou que sempre que for um ponto de fuga, as coisas estão de frente. Mas tem um criado mudo, tem alguma almofada, tem algum elemento que está ali inclinado, e eu estou vendo as esquinas. E agora? Está errado? O que eu faço? O cérebro buga, né? E não é que está errado, justamente você tem inclinação de planos. Então são coisas que
Deixa eu pegar exemplos aqui. Só um minutinho. Caixas, vamos caixas. Então, a gente tem caixas, elas estão retas. Mas elas estão retas porque elas estão alinhadas. Mas quem disse que eu não posso fazer essa trapaça aqui? Aí você fala, e agora? Lascou. Porque essa de baixo está reta. Essa de cima está inclinada. E agora? Qual vale a regra? A regra vale para de cima ou para de baixo? Como é que eu faço? Né? Qual delas que eu vou seguir agora? E na verdade, nenhuma das duas estão erradas. Eu, particularmente, não utilizaria esse exemplo para esse exercício para não confundir vocês. Então, é aquela história. Daria para fazer os 3 exemplos em um só? Dá. É possível achar imagens que vão ter justamente os 3 elementos, a que eu compartilhei no Discord, por exemplo, vão ter os 3 elementos, mas não, evitem, tá? Tentem colocar. Achar um exemplo mais simples, como essa do quarto, tá? E aí é o que eu disse. Se por acaso algum desses elementos da imagem não estiver condizente, vocês podem questionar a necessidade dele estar na cena, vocês podem simplesmente suprimir. Então, se tivesse uma almofada em cima da cama inclinada, simplesmente ignora essa almofada, tá? Retira ela da imagem e faz o restante do quarto todo através de um ponto de fuga. Não tem problema nenhum. Então, simplifiquem a vida de vocês, tá? Mas que pode acontecer? Pode acontecer. Na verdade, eu diria que o inverso é mais difícil. São raras as vezes, aí você vê que, logicamente, essa imagem ela é toda montada, né? É um cenário montado, não é algo muito natural, por mais arrumado que esteja o quarto, é difícil você garantir que está tudo alinhado, retinho, né? Então é aquela história, é difícil o mundo real seguir com essas regras, né? Então vai ser um pouco mais difícil, e aí não são raras as vezes que vocês vão acabar encontrando fotos de revista, onde é um cenário todo pronto, preparado, mas cenários da vida real, talvez vai ser um pouco mais complicado de ter essa ordenação da cena, sabe? Enfim, seguindo. Desculpem pelas marteladas, espero que vocês não estejam escutando. Então, comparativo, tá? Então tá o cenário. Então, o cenário lá de um ponto de fuga, fiz o traçado, encontrei o ponto, através desse ponto eu fiz o redesenho. Lembrando, tá? Elementos orgânicos, você tem 2 opções. Ou simplesmente adapta para linhas mais retas, ou simplesmente arranca da cena. Então, o que vocês acharem melhor. Só tomem cuidado com essa parte de arrancar da cena, porque justamente logo depois do nosso encontro anterior, vieram alguns exemplos que daí eu cheguei a comentar. Quando você começa a remover muitos elementos da cena, pode ficar justamente não condizente com a imagem que vocês pegaram. Então, talvez não seja um bom exemplo. A partir do momento que são várias coisas orgânicas, e aí eu vou acabar removendo todas da cena, será que o meu desenho final vai se parecer com a foto? Então, se a resposta for não sei ou talvez, tomar um pouco de cuidado, tá? Quando eu achar que, não, vai sim, sem problema. Tudo bem. Então, segue com ela. Beleza? Lembrando também, o que vale é justamente esse redesenho através dos pontos de fuga, não necessariamente passar, colocar a imagem e desenhar por cima, não é essa a ideia, tá? A ideia é justamente que isso seja redesenhado através dos pontos que vocês encontraram, então, com as devidas adaptações, tá? E lembrando, tem uma blocagem, então vocês vão simplificar o ambiente, traço não muito grosso, justamente para não perder detalhes, mas também não muito fino, a ponto que não vai dar para enxergar, tá? Então tomem cuidado, um meio termo, tá? Um traço que consiga ser bastante evidente, evidenciado ali, dê para ver claramente, mas que também não seja muito grosso a ponto de perder detalhes, tá? E não se empolgar com os detalhes. Cada um dos passos, tá? As dicas. Mais alguns exemplos, tá? Um ponto de fuga. Lembrando que alguns elementos foram suprimidos, tá? E a ideia é essa mesmo. Outro ambiente está bastante carregado, limpar os elementos de cena. Esse aqui que acabou confundindo, né, por ser um ambiente interno, então a gente meio que cruza os pontos, né? Então elementos da direita vão com pontos da esquerda e vice-versa.
Pontos fora da cena, isso vai ser muito comum, tá? Como vocês já estão identificando. Então vai ser muito comum alguns pontos ficarem fora da cena. Pelo contrário, eu diria que são raros os casos. Um ponto não vale, tá? Mas 2 pontos e 3, dificilmente os pontos vão estar dentro da foto, tá? Muito raro. Não é impossível, mas é bem improvável. Até porque senão seria um elemento, um objeto muito distorcido pela proximidade dos pontos. E alguns, Às eu disse, vezes, pode dizer. às vezes eu fico confusa na hora de identificar onde que estão os dois pontos numa cena que tem dois pontos de fuga. Beleza, vamos lá. Aqui, Porque por a exemplo. minha mente, ela tende a fazer aquele grid que é o ponto de um lado direito e o ponto do outro lado. Só que, por exemplo, no exemplo que o senhor deu anterior, já era um ponto que estava mais perto da gente, o outro já ficava mais do lado direito. Esse daí Legal. mesmo. Vamos ver os dois casos. Vamos ver o mais fácil, depois a gente vai para o mais difícil. Então, vamos começar com esse. Só deixa eu outra pergunta. No envio, mandamos a imagem mostrando os pontos, mesmo que distantes da cena, ou só a cena ou os dois? Jeremias, excelente pergunta. Eu, particularmente, prefiro que vocês mandem essa longínqua, tá? Então, mesmo que seja assim, uma cena muito distante, mostrem onde ficam os pontos, mas o desenho final da blocagem vocês podem aproximar. Vocês podem fazer esse recorte só da blocagem, ela redesenhada, com uma ou outra indicação de onde é que estão as linhas, mas na parte de encontrar os pontos, é legal que vocês mostrem mais afastado mesmo, mas identificando. Deixa eu só reforçar, então. O que é para entregar necessariamente? Né? Então, eu entrego um desenho só. Um desenho só, quando você tem esses pontos muito distantes, é ruim, tá? Principalmente porque o objeto que vocês desenharam vai ficar muito pequeno. Vanessa, já volto para você, não esqueci não. Espera aí rapidinho. Então, quando você afasta muito esses pontos, o desenho propriamente dito vai ficar muito pequeno. Então, não é essa a ideia, tá? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem mandar a imagem original, um segundo desenho mostrando esses traços que vocês fizeram para descobrir onde é que ficam os pontos. Nesse caso, não precisa nem ter já o ambiente blocado, tá? Simplesmente os traços que vocês utilizaram na fotografia para encontrar os pontos, então demarca os pontos e algumas linhas de construção, tá? A fotografia pode estar atrás, mais clara, ou sem a fotografia, é indiferente. E depois uma terceira imagem da blocagem, nesse caso pode ser o ambiente já mais aproximado, um close da cena, tá? E aí justamente só com algumas indicações das construções, mas não precisa necessariamente mostrar os pontos, não. Se tiver, por exemplo, isso aqui só aproximado e os pontos não aparecem, tudo bem. Nesse caso, então, seria a foto original, o redesenho para conseguir encontrar os pontos e depois o último desenho já com ele aproximado na blocagem. Beleza? Voltando. Vamos lá. Vamos descobrir os pontos, né? Onde é que eles estão? Essa imagem aqui, tranquila, tá? Então a gente tem vários elementos que, na verdade, o próprio ambiente em si já é um conjunto de linhas, né? Então ele já mostra, ele já nos indica onde é que fica, né? Então vamos tentar seguir. Pegou, dividimos, né? Então a linha central ela está aqui, não está muito alinhada, mas é a linha central. Então com isso eu sei que todos esses elementos aqui vão se deslocar para um lado e aqui para o outro. Então a gente pega, bifurcou, então bifurcou também. Onde é que essas extremidades se juntarem vai ser um dos pontos. Mesma coisa aqui, foi para cá, foi para cá. Onde eles afunilarem vai ser o outro ponto. E aí você pode pegar outros elementos também. Então tem uma outra linha aqui, outra linha aqui. Qualquer uma dessas madeiras também vocês podem puxar. As extremidades tá, da janela aqui também, dá para puxar também. Enfim, onde essas linhas se coincidirem, como no exemplo aqui, você vai encontrar o ponto. Depois, para o outro lado, o contrário, né? Mesma coisa. O que se confunde às vezes? Então, isso aqui é um ambiente externo, né? Então, um ambiente externo, beleza. O ambiente interno ele confunde justamente porque ele rebate, né? Então, ele vai para dentro, não está mais para fora, ele vai para dentro. Por estar para dentro, ele confunde, porque se eu for seguir a mesma lógica, linha central está aqui, beleza, sem mistério nenhum. Temos essa lateral aqui e essa lateral aqui. Pronto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior.
Essa lateral aqui vai para a direita, então vai para esse lado, e essa lateral aqui vai para a esquerda, vai para esse lado. Beleza, vamos tentar fazer o traçado. Deixa eu pegar aqui a imagem real. Vou puxar essa linha aqui para a direita. Então ela vai se abrindo, né? Vou puxar esse chão aqui para a direita. Ele vai se abrindo também. Ou seja, essas linhas que eu estou puxando aqui, elas não vão se encontrar nunca. Porque essa aqui está indo para cima e essa aqui está indo para baixo. Elas estão se abrindo. Então eu posso distanciar, 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 ou seja, pelo contrário, elas estão um casal brigado, elas estão cada vez se afastando mais. Isso não me ajuda. E aí, se você parar para pensar, justamente a lógica já vai te indicar o que precisava ser feito. Então, se isso aqui está se abrindo, é sinal que você está indo para o lado errado. Então, inverta. Se você inverter, aí justamente funciona. Então, você vai pegar, vai fazer o contrário. Para ambientes internos, quando são 2 pontos, você vai seguir o inverso. Ao invés dessa lateral aqui para a direita, ela vai para a esquerda. Então, você vai puxar essa linha para cá, vai puxar essa linha para cá. Opa, agora sim, agora elas se cruzam. E aqui o inverso. Pegou da esquerda, fez uma linha, pegou outra linha, elas também se cruzam. E aí aquela história, os elementos daqui vão ser regidos pelo ponto que está à direita, e os elementos da direita vão ser regidos pelo ponto que está à esquerda. É um pouco confuso, tá? Mas se vocês não se apegarem tanto à fala, mas mais ao processo do desenho em si, vocês vão ver que é relativamente simples, porque quando for começar a traçar, é justamente o que eu falei. Vocês vão ver que não se cruzam. Você fala, pô, não se cruza? Ah, então está invertido. Só inverter, as coisas dão certo. Beleza? Confunde um pouco, é verdade. Se não entenderam, me fale, tá? Aqui é um exemplo clássico, tá? Então, quer dizer, linha central, para cá, para cá. Você já vê mais ou menos que é um prédio que não está muito distorcido. E isso nunca é bom, porque você vai ver que os pontos estão longe. Então, você vai começar a traçar lateral aqui, mesma coisa aqui, janelas, tem vários elementos também. Então, o que eu digo? Uma foto como essa, ela é bem simples. Então, apesar de ter vários elementos, tá na lateral, na outra também, um monte de janela, não sei o que, vidro, etc. Mas ela é basicamente um bloco subdividido, não tem muito mistério, tá? Então a gente vê que dá para ver bem os traçados bem definidos. Laterais, tá? Linhas na vertical, todas paralelas, 2 pontos, vamos seguir para o traçado. Então a gente já vê que pela distorção já era esperado que os pontos estivessem longe, mas não tem muito segredo, tá? Para traçar isso, não tem muito mistério. O outro exemplo mais diferentão, tá? Laterais, então aqui, as linhas da vertical, a gente vê que elas não estão mais paralelas, elas estão cada uma com inclinação diferente. E aí nisso já vai dizer onde é que fica nosso terceiro ponto, ou seja, tem um terceiro ponto na cena. E onde é que ele fica? Justamente onde elas se cruzarem. Vale a mesma regra dos espaços internos de 2 pontos, ou seja, é para cima ou para baixo? Não sei. Vamos tentar, vou traçar para baixo. Aí você fez essa linha para baixo, fez essa linha para baixo, você vê que elas vão se abrindo. Se elas estão se abrindo, você está indo para o lado errado. Então você tem que ir para o sentido inverso. Sentido inverso, então. Vai para cima. Para cima, opa, agora dá para juntar. Então vai estar fora da foto? Vai estar fora da foto, mas dá para juntar. Mesma coisa aqui. Vamos pegar, então dá para pegar um pouco aqui o telhado, a janela, não sei o quê. E aí vocês vão perceber que, por exemplo, esse telhado, ele não está condizente com a edificação. Então vocês vão ver que se eu for pegar as linhas do prédio, das janelas, vão indicar um ponto, as linhas do telhado vão indicar outro. Você fala, pô, tá errado. Não é, porque justamente o telhado está inclinado em relação ao prédio. Por isso que elas não vão combinar perfeitamente. Não tem problema, só adaptar o telhado, tá? Dá para ver os pontos. Puxou, ponto 1, ponto 2, lá para cima, como eu disse, ponto 3. Mesma história. 3 pontos de fuga. Esse aqui é o exemplo clássico, tá?
como complicar a vida de vocês. A imagem em si é bem simples, lembra muito aquela de 2 pontos de fuga, um negócio totalmente cheio de janelas, então dá para ver bem as linhas de construção, não tem muito segredo. Você fala, pô, é fácil de achar essas linhas, né? É fácil. O problema é justamente, ele não está muito distorcido. Isso para 3 pontos indica uma complicação justamente para achar onde é que estão esses pontos. Exemplo clássico, tá? Então, um ponto aqui, olha só onde é que ele foi ficar em relação à imagem. Bem distante. É proibido fazer um exemplo assim? Não, proibido não. Mas tenham em mente que vocês vão ter que tomar um cuidado muito grande na hora que for traçar essas linhas para construir aqui a blocagem. Qualquer variação nelas, vocês vão ficar muito fora da imagem, vai dar uma distorção muito grande, tá? Então tomem cuidado. Mas é permitido fazer, sem problema nenhum. Ah, um exemplo que eu tinha até falado e reforçar aqui, ó. Vocês vão mandar a imagem original. Vocês podem mandar uma imagem assim mais longe para mostrar onde é que estão todos os pontos da cena e depois a imagem final da blocagem, ela mais aproximada com o refinamento da blocagem e as linhas de construção aqui na cena. Tranquilo? Então esse aqui é um bom exemplo para entender os passos. Tá aí, coincidentemente pegou essa imagem, beleza. Já fica a dica que sim, um dos pontos está bastante longe, tá? Então se prepara aí. Beleza? Compartilhem, tá? Esse aqui ainda temos um tempinho, então dá para acompanhar melhor, com mais calma. Essa atividade, então vamos pegar uma imagem real com 1, com 2 e com 3 pontos de fuga. Vamos tentar encontrar onde é que ficam os pontos de cada uma delas. E depois fazer a blocagem de cada uma dessas cenas, certo? Para quando? 4 de novembro, lembrando então, dia 2 é feriado, depois na nossa próxima aula, nosso próximo encontro síncrono, peço desculpas, tá, para quem prefere terça-feira, mas na próxima semana, como temos o feriado na terça, então vai ficar aí para quinta-feira, depois eu tento realinhar para voltar para terça, beleza? Dia 4, então, mesma coisa, tá, entrega pelo SIGA, aquela coisa toda. Certo? Vamos ver um bônus, tá? Eu acho que uma das nossas primeiras aulas de perspectiva surgiu a pergunta, mas e aí? Eu quero fazer, sei lá, esse cubo aqui. Então, eu quero fazer esse cubo com 1, com 2, 3 pontos, seja quantos for. Eu não quero simplesmente chutar as laterais. Então, por exemplo, eu fiz assim, e aquela parte que o professor fala, faz a linha central, depois coloca uma profundidade, coloca uma profundidade. Eu queria colocar na medida exata. Como é que eu faço isso em perspectiva? E eu respondi da pior forma possível, né? Tipo, dá para fazer de várias maneiras e acabou, né? Mestre dos magos, eu sumo, né? Desapareço. Tipo, eu mando aquela frase totalmente ambígua e pronto, fica assim, né? Então, deixa eu tentar comentar um pouquinho na lógica que eu vou mostrar para vocês. Tem outras, tá? Não é a única forma, tem outras mais simples, mais complicadas, mas enfim, vou mostrar uma das abordagens. Desenho 1, a gente trabalha com a regra do grid. Quando você pega uma imagem bidimensional, você estrutura isso através de um grid para te facilitar essa parte da construção, saber identificar onde é que cada um dos elementos se encaixam na imagem. Então, essa é a técnica do grid, tá? E aquela história, ele vira uma espécie de quebra-cabeça, onde a partir do grid você vai ter cada um desses elementos, que quando ordenados corretamente, vai chegar na imagem final. Beleza? Então, tá aí a metáfora do quebra-cabeça. Assim como também formas geométricas para estruturar a forma, aquela coisa toda, chegar na silhueta, beleza. Não estamos mais num espaço bidimensional, estamos num espaço tridimensional. E agora? O que isso se difere, né? Então a gente consegue trabalhar assim como a gente conseguia antes no exercício de silhueta, utilizando formas geométricas, a diferença agora é que a gente faz algo parecido, só que através dos planos, ou então já se apropriando de volumes geométricos, ou seja, não são mais formas simples, bidimensionais, que agora elas possuem um volume. Então, ao invés de um quadrado, vai ser um cubo e assim por diante. Com isso, a gente vai estruturando isso espacialmente para encaixar nosso objeto, seja ele qual for. Tá? Então, dá para fazer construção a partir desses volumes, vai encaixando. Então, seria até para quem, uma metáfora, para quem for usar software 3D, dá para fazer dessa forma. Tem outros jeitos, tá? Mas dá para fazer dessa forma.
E questão dos planos também, você pode fazer em diferentes vistas e depois usar alguns recursos do próprio software, tá? Do software, você poderia fazer um plano cruzando com o outro e pedir para dar um revolve, enfim, qualquer outra coisa. Poderia fazer essa volumetria, entre outros jeitos. Vamos pensar agora numa outra metáfora, tá? Metáfora de blocos de Lego ou Minecraft, ou o que for. Então a gente vai pegar esses pequenos bloquinhos, juntando a gente consegue chegar em elementos tridimensionais. Muito bem. Então esses volumes mais simples, a gente vai conseguir encaixá-los ao longo do espaço tridimensional, e com isso a gente vai conseguir levantar esses elementos tridimensionais. Certo, de que forma? Então, exemplos, tá? Ambiente externo e interno. Não vou ficar muito aqui passo a passo, depois eu compartilhei com vocês já, só para vocês verem. Então, começando, tá? Então, um ponto de fuga acima da linha do horizonte, aquela coisa toda, quadriculei, fechei, beleza, tenho ele quadriculado. Ou o interno, tá? Então, fazendo também um ponto de fuga. E pronto, fiz esse espaço quadriculado. Beleza, mas o que isso me ajuda? Aí, justamente, a gente cria uma metáfora, na verdade, a gente cria um auxílio visual que a gente trabalha como se fosse uma régua, só que uma régua 3D. Então, como? A gente aplica o grid, só que um grid aplicado nos planos, diferentes planos. Então tá aí, 2 livros maravilhosos, tá? Para quem tiver paciência, eles explicam muitas coisas. Eu já disse e reforço, tá? Esse da direita aqui, eu sou muito fã dele. Do livro em si, desse em si, mas também do autor, ele tem outros livros também muito bons. Esse aqui também não fica por menos, tá? Então ele consegue explicar desde abordagens mais simplificadas, não tem a mesma didática do segundo, tá? Mas também é muito bom, bastante ilustrativo. E até uma discussão que eu tive no nosso último encontro no Discord, eu cheguei a comentar que, mesmo que você não entenda muito inglês, mesmo que você não acompanhe muitos textos, se você conseguir ver os passos de cada um dos exercícios, das atividades propostas, você vai entendendo um pouco da construção. Talvez não os detalhes, tá, os pormenores da explicação, mas você vai entender um pouco do processo. Enfim, retirado desses livros, tá? E é justamente a didática. O que eles utilizam? Então, eles fazem uma unidade de medida, então, essa blocagem, tá, desse ambiente, justamente como uma régua. Você estabelece uma unidade de medida, seja metros, enfim, o que vai modificar a unidade que você vai estar utilizando é quantas divisões você vai fazer no ambiente. Então, se for uma sala que você sabe que as medidas têm 5 metros por 7, por exemplo, então você sabe que você vai dividir a cada bloco vai equivaler a 1 metro, você vai dividir 5 num eixo, 7 no outro. E vai fazer essa subdivisão da grade, do grid, enfim, dessa construção. Beleza. Estabelecido isso, todos eles exatos, tá? Você fala, pô, mas como é que eu vou saber fazer esse desenho inicial? Já já eu mostro alguns outros recursos, tá? Mas enfim, tendo isso em mente, tendo essa lógica, tá? Então, mostrando um dos livros, você sabe que você vai construir esse ambiente todo quadriculado e a partir dele você vai inserir outros elementos. Então, você sabe que a porta vai medir, a porta tem 2,10, então você sabe que você vai pegar aquela quantidade de blocos e vai delimitar ali. Então, você vai simplesmente rabiscar. Cada bloco equivale a tanto, você faz lá a medida da proporção, beleza, demarcou. Tapete vale quanto? A mesa vale quanto? E assim por diante. A mesa está quanto de distância da parede, coisa desse tipo. Você fala, pô, é o jeito mais intuitivo de fazer? Não. Ele é trabalhoso demais, mas dá certo. Então é uma das abordagens que dá certo, principalmente para quem tiver essa necessidade dessa precisão. Então é um dos métodos, uma das abordagens que é possível. Aproveitando, tá, para falar outra coisa que eu tinha falado já, esse aqui é um exemplo do que tinha comentado. Essa cena toda, um ponto de fuga, tá? Mas a gente tem o bendito bloco aqui que tá de esquina. Você fala, pô, e agora, né? Tá tudo com um ponto de fuga e esse bendito aqui tá com 2 pontos. E agora? Não tem problema. A diferença é que você pode utilizar esse grid aqui de um ponto para fazer as marcações, porque você sabe que um eixo dele coincide aqui, o outro eixo coincide aqui e assim por diante. Então você sabe que a inclinação desse bloco ele está literalmente alinhado de uma forma correta
que aí ele equivale a esse grid aqui. É um caso atípico, tá? Se ele tivesse um pouco mais inclinado para um lado ou para o outro, já não ia dar certo, mas é a que eu falo sempre. Facilite tua vida, então por que não rotacioná-la a ponto de ele ficar exatamente certinho, tá? Vai ser aquela inclinação 45 graus, tá? Então ele vai estar, ele vai girar de um jeito que ele vai ficar central na cena, beleza. Já basta você querer fazer inclinada, ainda vai querer se complicar? Não, né? Um pouco menos. Beleza, estabeleceu a cena, tudo com a sua medida, distância, aquele tipo de coisa já muito, todo medido, tá? Outra abordagem, então, para cá, para lá, 2 pontos, laterais aqui, linhas paralelas, tá? Então a gente sabe que são 2 pontos. Puxou essa ruma de divisão, né, que você vai fazer todo o bloco dividido, dá trabalho demais, dá trabalho, mas é possível fazer. Então também a cena lá com 2 pontos de fuga, com medidas aplicadas, tá? Alguns recursos, tá? Então a gente vai aprendendo alguns pequenos macetes que vão ajudando o processo. Quando a gente, para dividir um elemento, né? Então a gente divide um elemento seja ele em qualquer ângulo, o que a gente utiliza? Então não dá para utilizar a régua, porque quando você inclina um plano, vou usar aqui esses 2 exemplos, estão pequenininhos, mas eu acho que dá para enxergar. Então quando eu pego um retângulo, eu quero dividi-lo no meio, como é que eu faço? Você fala, simplesmente mede quanto que tem, divide por 2, está lá, divide, beleza. Isso dá certo quando ele está aqui no plano reto. Mas quando ele está inclinado, se eu for simplesmente medir, e aqui dá para ver bem, essa metade não equivale metade da medida aqui. Então não é assim que funciona no plano inclinado, tá? O que a gente faz? Simplesmente traça um X. Extremidade, linha. Extremidade, linha. Onde elas se cruzarem, vai ser um meio, indiferente da inclinação do plano. Se o plano estiver reto, se o plano estiver inclinado para cima, para baixo, para o lado, onde for, o x sempre vai equivaler ao meio, mesmo que esse meio ótico não seja equivalente ao meio matemático da medida. Então, sempre o que vale é o traçado, tá? Então, você faz o traçado, onde eles se cruzarem, vai ser um meio, não tem erro. Beleza. Dito isso, você vai cruzar, fazer isso aqui quadriculado. Depois tem os recursos, tá? Se você fizer uma diagonal passando de uma das extremidades até a linha central, onde ela bater e equivaler aqui à continuação dos traços, você vai fechar e vai dar continuidade à peça. Então, poderia fazer, por exemplo, uma rua onde cada um desses postes eles são equidistantes, ou seja, eles estão numa mesma distância, só que eles estão indo para o infinito. Como é que eu divido isso certinho? Então faz justamente esse recurso da diagonal, faz as diagonais, onde elas cruzarem nessa linha que está traçada, você vai ter justamente a medida de cada um deles. Então dá para ver, se for medir matematicamente, não vai dar certo, mas visualmente está correto. Então você faz justamente isso no desenho. E aí tem vários desses macetes, tá? Não vou ficar entrando em cada um desses detalhes, vai ser muito cansativo. Mas só para vocês entenderem aqui no visual mais simplificado, tá? Fez o X, linha central, mesma coisa aqui. X, linha central, se eu fizer uma diagonal, onde bater aqui, eu vou poder já desenhar outro. E assim por diante. Então já sei que eu tenho vários blocos com a mesma medida, só que espacialmente inclinados. Materiais, tem vários, tá? Então podem procurar, eu cito alguns aí para vocês, para ver essa ideia de traçado, tudo, é que eu digo, sempre legal. O exemplo que eu mostrei tem na prática, tá? O cara desenhando ali para vocês verem, porque uma coisa é ficar aqui blá, 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 outra coisa é vocês verem a construção disso, algumas coisas acabam fazendo mais sentido. E vídeo também dá para ir passando mais fácil, né? Esse canal aqui é o que eu falo, é um desabafo. Eu não entendo direito o YouTube, tá? Sinceridade. O que eu vejo muito que tem conteúdos excelentes e infelizmente não é nada prestigiado, tá? Então você vê. Eu particularmente fiquei muito fã, tá? São videoaulas maravilhosas, mais voltado para arquitetura, tá? Mas você vê essa construção de vários edifícios e o cara se garante, ele não faz vários sem régua, acaba desmentindo muitas coisas que eu falo, né, de utilizar a régua para ter garantia, aquela coisa toda.
Mas justamente tem esses desenhos maravilhosos, construções, mostrando, utilizando um ponto, que a gente tem sempre essa falsa impressão. Um ponto não dá para fazer nada que preste, o cara faz muitas coisas incríveis com um ponto de fuga e faz ali na mão, na hora, se garante demais. Aí você vai ver um vídeo que quase não é visto, né? Fala, pô, sacanagem, né? Um negócio tão bom, né? E aí, é, eu tô com a galera aí xingando o algoritmo também, enfim, são bizarros, mas enfim, tem coisas de muita qualidade, tá? Se vocês tiverem a paciência e ver, é um vídeo curto, tá? Não é aquela enrolação que hoje também tá naquela moda. O cara, para explicar qualquer coisa, é um vídeo de 15, 20 minutos, com, sei lá, 5 propagandas no meio, uma sacanagem. Enfim, confiram, tá? São coisas de muita qualidade, dá para aprender bastante. Outros exemplos, tá? E como eu disse, é um canal muito bom, tem vários vídeos legais, confiram. E tem alguns outros, tá, que mostram exemplos mais práticos. A gente fica muito nessa história de cubo e de planos, mas como é que eu faço uma cadeira, por exemplo? Então ele mostra um passo a passo, é legal. Você entende um pouco mais dessa, não só no exemplo da blocagem, mas como você pode tentar construir esses volumes na cena. Isso vai desmistificando algumas coisas, tá? Beleza? Coisas mais orgânicas, que também a gente fala muito em bloco, né? Parece que só dá para fazer robô, com caixas de sapato, coisas desse tipo. Mas aqui é um exemplo que o cara traz, justamente faz inicialmente a blocagem, lógico, mas que depois no final traz linhas mais orgânicas, um acabamento mais orgânico para a cena. E tudo isso feito através de perspectiva. Então, muito bem feito também. Beleza? Deixa eu dar uma atualizada no chat. Dúvidas? Pô, tem vários clickbaits, é o que mais tem, é isso. Tudo certo, beleza. Então, se atentem às datas, tá? Temos uma entrega para hoje e temos uma entrega, então, para a próxima quinta. Não se esqueçam. E qualquer dúvida, se elas não foram contempladas ainda hoje, me procurem, tá? Procurem o Mike aí no Discord, tudo. Hoje vou estar um pouco mais ausente, mas assim que possível eu responderei. E eu vou encaminhar, tá? Abusado que sou, eu vou encaminhar esse material complementar para vocês de perspectiva, depois dê uma olhada, tá? E não deixe de consultar os livros, tá? Os livros são muito bons também, vídeos, enfim, tem outros conteúdos, mas dos livros que eu estou citando aqui em aula, que eles são assim um conteúdo riquíssimo, tá? Para quem quiser se aprofundar mais, sempre fica esse sentimento, pô, eu poderia aprender muito mais sobre isso e realmente poderia. Então, esses livros mostram conteúdos desde coisas muito básicas até linhas bastante avançadas, tá? Porque o que eu acabo puxando muito saco desses livros é porque a gente acha muito conteúdo introdutório. Então, basicamente, o que a gente vê na disciplina aqui, tá? Então, isso não falta basicamente livro. Tem muito livro sobre esse assunto introdutório. Mas quando você já aprende isso e quer um pouco além, acaba carecendo de fontes de informação. E esses livros, eles não só vão um pouco além, como eles vão muito além. Então, tem coisas que você fica naquela coisa, já vou passar para o meio, mais para o final do livro, porque esse começo é muito básico e de repente você já não acompanha mais o raciocínio, porque são coisas bem avançadas mesmo. Então, vale a pena ver com calma, tá? Preferencialmente, mas fica o convite mais uma vez para vocês conferirem. Beleza? Então é isso. Então, sem dúvidas, tranquilo, vamos fechar por aqui. Obrigado a todos, tá? Lembrando que próxima semana, infelizmente, vamos continuar na quinta, mas depois, se for mais fácil para vocês, tá? Eu vou tentar mover nosso encontro síncrono para as terças, então. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, boa tarde, fiquem bem, fiquem com saúde, até uma próxima. E qualquer dúvida, só entrar em contato lá pelo Discord. Para você que estiver conferindo o conteúdo gravado, também tiver com dúvidas, também nos procurem. Valeu, pessoal. Obrigado.